Olá, meninos e meninas, como estão vocês? Está aqui o professor Tourinho, aproveitando esse domingo com a família. Estamos na praia de Carapibus, litoral sul do estado da Paraíba. Ainda estamos em quarentena, mas as praias aqui no município estão liberadas para que você possa vir com a família, né? Vocês darem uma olhadinha aí atrás. Que coisa bonita, que coisa linda. Mas vamos para a nossa aula de hoje. Sim, haverá aula. E a nossa aula de hoje será sobre tipos de sujeito. Na aula passada, nós falamos sobre o que era o sujeito, o que era o predicado, né? Então faça uma revisãozinha para que vocês possam relembrar isso. E sobre os tipos de sujeito, do que é que nós estamos falando? Muito bem, nós estamos falando sobre algumas características que há nas orações, que há nos sujeitos, e que você consegue identificar o tema daquela ação. Quais são os tipos de sujeito então? O primeiro tipo é o que nós chamamos de sujeito simples. O que é o sujeito simples? É aquele que tem apenas um núcleo. Como assim, professor? Observe a frase. O professor Tourinho está na praia. Quem está na praia? O professor Tourinho. Portanto, o professor Tourinho é o sujeito dessa oração. Mas se você observar, só há um núcleo. Só há um núcleo, que é a palavra Tourinho, né? Meu sobrenome. Então, como só há um núcleo, nós temos um sujeito simples. Porém, se eu disser assim, o professor Tourinho e sua família estão na praia deste domingão, você pergunta para descobrir quem é o sujeito. Quem é que está na praia? O professor Tourinho e sua família. Então, nós temos dois núcleos. Como nós temos dois núcleos, já não é mais sujeito simples, é um sujeito composto, certo? Sujeito composto. Agora tem um outro tipo de sujeito também, que é aquele meio escondido. Como assim? Você sabe do que está falando, você sabe de quem está se referindo naquela oração, porém ele não aparece explicitamente. É o que nós chamamos de sujeito desinencial ou sujeito implícito, mas o mais fácil de você lembrar é o que se chama de sujeito oculto. O que é o sujeito oculto? Vamos lá. Por exemplo, chegamos cedo à praia. Não aparece a palavra nós. Então de que está se referindo? A nós. Então você consegue perceber pelo verbo chegamos à praia, certo? Apesar de não aparecer o sujeito, você consegue identificar, você sabe quem ele é, que é o nós. Eu poderia dizer também, aprendi português com o Tourinho. Quem aprendeu português com o Tourinho? Eu, mas não aparece aí, né? Não aparece, aprendi português com o Tourinho. Você só consegue ver a partir da desinência verbal, a partir daquela partezinha lá do final do verbo. E aí você identifica quem é o sujeito, que é eu, porém ele não aparece. Nesse caso, sujeito oculto. Existem casos em que você não consegue identificar realmente quem é o sujeito. A ação está lá, mas você consegue perceber quem é. Então você diz que ali é um sujeito indeterminado. Quando eu digo assim, por exemplo, mataram o dono do bar. Quem matou o dono do bar? Eu não sei quem foi que matou o dono do bar. Então mataram o dono do bar. Nesse caso aí você tem um sujeito indeterminado, porque você não sabe. Alguém fez a ação, mas você não sabe quem é. Ou então quando eu digo, fala-se muito mal dessa cidade. Quem é que fala? Também não tem como você saber, né? Então nesse caso alguém está fazendo a ação, mas você não sabe quem é. E a última classificação que nós temos é da oração sem sujeito. Olha só, não há sujeito nesse caso, tá? Oração sem sujeito é quando você tem apenas o predicado. São os casos em que, por exemplo, você fala sobre fenômenos da natureza. Choveu demais. Quem choveu demais, não tem como você saber. Choveu demais, simplesmente o fenômeno que aconteceu. Ou então, quando você fala assim, são 10 horas da manhã. Quem é que são 10 horas da manhã? Também não tem. Você tem apenas o predicado, mas não tem um sujeito aí fazendo essa ação. Muito bem, gente. O vídeo é bem curtinho, tá? Tô tentando ser bem simples, assim, bem conciso para vocês, para a gente poder também aproveitar o nosso domingão. Mas lembre-se sempre que são esses 3 tipos de sujeito e mais 2 casos, né? A gente geralmente fala que são 5 tipos de sujeito. Mas vamos lá relembrar. Sujeito simples, quando tem apenas um núcleo. Sujeito composto, quando tem 2 ou mais núcleos. Sujeito determinado, que é quando você fala alguma coisa, alguém fez aquela ação, mas você não consegue determinar quem foi.
não tem certeza sobre quem foi. E aí você tem o sujeito oculto, né? Que é aquele que aparece na frase, não aparece na oração, mas você sabe quem é. E por último você tem a oração que é sem sujeito, que é quando você tem apenas ação, beleza? É isso aí, um abraço e a gente se vê mais. Beijo pra todos e vamos à praia! Legal! Bem louco! Empolgante!